classe, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, só lembrando a vocês que semana que vem é a nossa prova, então a gente vai ter a prova na terça-feira, né, que é de ética, e na quarta a gente vai ter a prova de marketing farmacêutico. As aulas de vocês vão até o dia 23 de dezembro, correto? Tá? Então vocês vão ter a prova e vocês vão ter mais uma aula. Eu vou postar a aula, eu sei que muitos já vão estar quase que viajando, já vão estar viajando já para a casa de parentes, para aproveitar o Natal. Então, assim, eu vou deixar postada a aula, vocês assistem quando der para vocês assistirem, tá? Mas as aulas de vocês vão até o dia 23. Eu só vou confirmar a data que vocês irão retornar. Eu ainda não tenho certeza, mas eu acho que vocês voltam no dia 18/1. Lembrando, não é certeza, eu vou me informar para poder passar para vocês, tá ok? Então, não se esqueça, nossa prova é terça e quarta da semana que vem, já. Tá? Professor, vai cair o quê? Vai cair tudo o que vocês viram até agora. Beleza? Podem ficar tranquilo que a prova não vai estar difícil, vai estar fácil para vocês poderem estar respondendo. Vai ser o presente de Natal de vocês. Vai ser um presente fácil, tá bom? Bom, hoje a nossa aula é de marketing e propaganda farmacêutica. Então, hoje a gente vai ver o quê? O terceiro tema, que seria a satisfação do cliente e o marketing de mix. Então, esse é o tema que a gente vamos ver hoje. Para primeiramente vocês entenderem a satisfação do cliente e o marketing de mix, vocês têm que entender que quando a gente fala sobre isso, ele é administrado por categorias. Tá? E o que seriam essas categorias? Essas categorias seriam estratégias de negócio que vocês vão fazer independente, que ela vai ter um objetivo. Qual vai ser esse objetivo que essa administração por categoria vai ter? Então, ela vai ter como objetivo proporcionar o incremento das vendas, fazer com que você tenha um aumento da sua margem bruta de lucro, fazer com que você tenha rotatividade dos seus produtos, então assim, que seus produtos possam sair e vender muito mais rápido, sempre estando rodando os produtos que vão estar ali na sua farmácia, ou na sua drogaria, ou no seu estabelecimento de manipulação e por aí vai. Vai fazer com que você tenha a rotatividade dos seus produtos, para que todos os produtos que você ali tem sejam comprados e sejam sempre repostos. Então vai ter aquela rotatividade dos produtos. Então também você vai, com a administração por categoria, você vai fazer com que os seus produtos sejam o quê? Os produtos que você tenham em estoque, ele comece a sair. Então você vai ter uma redução de produtos em estoque. Então imagine você numa farmácia, você tem lá 100 caixas de Captopil guardado. Então, dessas 100 caixas, você vai ter que fazer ela sair. Por quê? Porque senão, depois, com o tempo, ela pode ter perca, pode ter com a validade, perder com a validade, porque você deixou parada lá no seu estoque. Então, você tem que ter essa redução do seu produto em estoque. Então, por exemplo, se você tem lá 100 Captopril, você sabe que você não vai precisar comprar mais 100 Captopril, porque você tem os 100 lá no seu estoque. Então, você primeiro tem que fazer com que aqueles 100 Captopril do seu estoque saia, para depois você poder comprar mais, tá? Então, além disso também, na satisfação do cliente Market Mix, como a gente falou que na administração por categoria, você fazendo isso, você vai ter um esclarecimento sobre o produto ao consumidor. Então, você sempre vai esclarecer o produto que você está vendendo ao seu consumidor. Por quê? Você fazendo isso é um jeito de você fidelizar o seu cliente. Então, você está vendo que a satisfação do cliente envolve muito numa farmácia, numa drogaria ou numa distribuidora. Então, a administração por categorias, vocês têm que ter em mente que a administração por categoria
é nada mais e nada menos que estratégia de negócios independente que vai fazer com que você tenha o seu objetivo alcançado. E quais seriam esses objetivos? Proporcionar incremento de vendas, aumentar a margem bruta de lucro, aumentar a rotatividade dos seus produtos, fazer com que você diminua o seu produto em estoque e você também fazer um esclarecimento do seu produto que você está vendendo para que você possa fidelizar o seu cliente, para que o seu cliente possa voltar sempre à sua farmácia ou drogaria. Se eu perguntar para vocês, o que leva vocês a comprar em determinada farmácia? É o preço, o modo que você é atendido. Então, isso que você tem que ver também é como você gostaria de ser atendido. Então, tudo isso vai envolver a satisfação do cliente. Imagine você, por exemplo, vocês compram produtos pela internet, correto? Suponhamos que o seu produto está lá para chegar em 10 dias, correto? Só que o seu produto chegou em 5. Imagine a alegria que você vai ficar de ter o seu produto chegando em 5 dias em vez de 10. Você vai falar bem daquela empresa. Você vai falar, nossa, eu prometeram em 10 e acabou chegando em 5, parabéns, não sei o quê. Você vai promover a empresa. Então o marketing ele também tem que trabalhar nessa parte de satisfazer o cliente. Por quê? Um cliente satisfeito é o melhor marketing para a sua empresa. Concordam com isso? O que vocês acham? Que um cliente, quando ele está satisfeito, ele acaba sendo um marketing bom para a sua empresa? Sim, porque imagine, que nem está na figura aqui, um cliente satisfeito, ele vai compartilhar a sua experiência positiva, não vai? Que nem aqui a gente acabou de falar, de vocês receberem o seu produto que era em 10 dias, vocês receberem em 5. Vocês vão ficar felizes e vocês vão compartilhar com as outras pessoas aquele seu produto que você recebeu em 5 dias. Então, você vai compartilhar com algumas pessoas, sim. Só que o que fala? Quando um cliente ele é satisfeito, ele compartilha até com 4 pessoas o seu motivo de satisfação. É a mesma coisa. Se você vai numa drogaria ou numa farmácia e fala assim, olha, eu fui naquela farmácia, fui bem atendido, o estacionamento deles é amplo, tem lugar para eu guardar meu carro tranquilo, sem perigo. Então ali você já está promovendo também a farmácia. Agora imagine quando você tem uma experiência negativa com a farmácia ou com a drogaria. Então, se no lado positivo você divide com 4, já o lado negativo de experiências negativas, você divide até com 11 pessoas. Então, é muito mais fácil você falar mal de uma empresa para as pessoas do que você falar bem. Porque tem um estudo que fala que quando você se sente bem, você foi tratado bem, você divide com até 4 pessoas. Quando você tem uma experiência negativa, você divide essa experiência negativa com até 11 pessoas. Então imagine, você chega em tal determinada farmácia, você não foi bem atendido, você achou que tem pouca vaga no estacionamento, que não possibilitou você de estacionar seu carro legal. Então você vai ter essa experiência e você vai também fazer o marketing através daí. Então a gente costuma falar que um dos grandes marketing é você satisfazer o seu cliente, é você sempre o surpreender. Então é isso que a gente vai ver hoje. Então a satisfação do cliente em Marketing Mix, ela envolve muita coisa, desde a importância da satisfação do cliente, desde o produto, desde a promoção, desde o ponto de venda, o preço. Então, assim, são muitas coisas que vão englobar isso. Tá ok? Então, espero que vocês estejam fixado isso na cabeça de vocês, que o melhor marketing para a sua empresa é o quê? A satisfação do seu cliente.
Tá ok? Então, vamos começar? Prometo a vocês que a aula não será tão extensa, tá ok? Então, falando ainda sobre a satisfação do cliente Marketing Mix, o cliente hoje em dia, quando ele vai numa farmácia ou drogaria, ele busca o quê? Busca pela otimização, né? O que seria essa otimização? É você poder encontrar todos os produtos que você necessita em um único lugar. É você otimizar o serviço daquela pessoa. Então, devido hoje o dia ser tão corrido, as pessoas buscam muito isso, a otimização do serviço. Seja ela pela internet, seja ela pessoalmente. Então, você imagine, a pessoa chega naquela farmácia para comprar um determinado, suponhamos aí três medicamentos. Só que ela chega lá e não encontra um. O que ela pode fazer? Ela pode ou não comprar os dois e deixar aquele um faltando, ou ela vai simplesmente falar para o vendedor, tá bom, eu vou ver uma que tem os três. Caso não tenha, eu volto aqui. Então você está vendo? Você tentando otimizar o serviço, você tentando otimizar o serviço da pessoa. Então, quando a gente fala em administração por categoria, o que ela vai fazer? Ela vai se iniciar, primeiramente, avaliando a condição atual do mercado farmacêutico. Então, você nunca pode fazer uma administração por categoria sem fazer essa avaliação da condição atual do mercado farmacêutico. Então, você vai ver se o mercado farmacêutico está em alta ou está em baixa, para você poder começar a lançar aquele seu produto também. Ou se compensa você segurar aquele seu produto. Um exemplo, você vai vender um protetor solar, correto? Você vende mais esse protetor solar no frio ou no calor? Claro que no calor sai bem mais o protetor solar. Só que as pessoas também têm que usar o protetor solar no frio. Mas o protetor solar, ele sai muito mais no calor. Então, quando você faz isso, você vai analisar as condições do mercado farmacêutico. Eu não vou lançar muito protetor no frio. Então, eu vou olhar para o mercado farmacêutico antes de eu lançar qualquer produto também. Porque eu fazendo isso, eu vou satisfazer o meu cliente, né? Então, o que mais você também tem que avaliar quando você fala em administração de categoria? Você deve sempre fazer um estudo muito categórico, vinculado sempre ao seu consumidor e ao ramo farmacêutico. Em seguida, você deve considerar sempre a disponibilidade do seu produto no comércio. Então, por exemplo, você comprou um produto bom. Suponhamos aí a mulher comprou aquele condicionador que deixou aquele cabelo macio, brilhoso, deixou aquele cabelo bonito, né? E quando você volta depois de um mês ou 15 dias para comprar esse condicionador, não tem mais na farmácia. Ele parou. Então você tem que ver sempre a disponibilidade do produto. Não adianta você também vender um produto e não ter ele disponível para quando o seu cliente for comprar. Então você também precisa ver isso. Se está saindo mais, você vai fazer mais outro pedido de compra. Então se está saindo menos, você vai segurar. Então você também tem que ver isso no mercado atual, tá? Nunca deixar também faltar aquele produto. Se você vê que está saindo, é você pedir antes que acabe, tá? Então, quando a gente fala em administração por categoria, ele é dividido em subcategorias, né? Quais são essas subcategorias? Uma delas é buscar a satisfação do cliente, que você vai fazer o quê? Vai levar em conta três critérios. Quais seriam esses? A percepção do produto, a reputação do produto e o último critério vai se referir à essencialidade do produto. Então, deixa eu pegar aqui. Quando a gente fala na percepção do produto, o que a gente está se referindo? Você vai avaliar
o que vai ser esperado em relação ao que foi oferecido. Então, toda vez que a gente fala em percepção do produto, você sempre tem que avaliar o que será esperado em relação ao que foi oferecido, seja ele o produto ou seja ele um serviço, que vai desde o atendimento do balcão até a saída do seu cliente da farmácia. Então, o que acontece? Você sempre vai ver depois no finalzinho, tem algumas farmácias que já estão implantando isso, principalmente as farmácias maiores, elas implantam o quê? Aquele nível de satisfação do cliente, não é? Então ela faz isso, ela avalia o nível de satisfação do cliente para ver qual foi a real satisfação que aquele cliente teve ao sair da farmácia, ao sair da drogaria. Então, através disso, o marketing vai começar a trabalhar nessa parte também. Então, se o atendimento foi bom, o marketing vai só complementar o atendimento sempre. Agora, se o atendimento foi péssimo, opa, tem alguma coisa errada. Vamos melhorar o atendimento, vamos fazer uma melhora nesse marketing, desse atendimento, para que a gente possa satisfazer o nosso cliente, correto? Então, quando também fala a reputação do produto, vai ser avaliado o social, o que aquele produto vai proporcionar ao seu cliente. Tá? Ou seja, vai ser apenas abordado o valor social que esse o proporciona. O último critério se refere à essencialidade do produto. Então, vai falar lá o quê? O tão quanto aquele produto ou serviço é essencial. Então, você vendo isso, vai fazer o quê? Vai ver se há necessidade de adquirir o produto, né? Por quê? Para algumas pessoas, esse produto que você está vendendo ou o serviço que você está oferecendo vai ser um motivo fundamental para que ele entre na farmácia. Então, se você tem um produto ou um serviço essencial, ele vai ser de extrema importância para que o seu cliente entre na sua farmácia. Então, por exemplo, se você está lá vendendo um produto para pressão arterial, você pode oferecer um serviço de chegar lá, medir a pressão da pessoa sem cobrar nada. Então você vai estar oferecendo serviço e vai fazer com que aquele seu cliente entre na sua farmácia ou drogaria para poder tirar não só as dúvidas, mas também para consumir e também sair satisfeito com o serviço prestado. Deu para entender? Se você parar para pensar hoje, tem algumas farmácias e drogarias que oferecem esse serviço de aferir a pressão, né? Mas assim, tem farmácias que ficam quietas, mas tem farmácias que já divulgam isso. Aferimos a sua pressão, venha cá, afere a sua pressão. Porque a pessoa que aferir na pressão, depois ela tem que tomar os remédios. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai lembrar de que naquela farmácia eles aferem a pressão e eu posso simplesmente comprar o meu remédio de pressão lá. Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, você tem que ver o real motivo que é fundamental para que o seu cliente entre na sua farmácia. Beleza? Então, quando a gente fala em marketing mix, o que acontece? O marketing mix ele vai ser definido como uma unidade de variante. O que seria isso? Ele vai poder sempre ter as suas variáveis. Ele pode um dia estar bom, outro dia estar ruim, outro dia estar com dificuldade. Então, através disso, as empresas devem sempre atuar para contornar sempre essas dificuldades. Porque assim você vai proporcionar melhoras no seu marketing, né? Você vai proporcionar sempre melhoras em cima dessas variáveis que foi apresentada, tá ok? Então, para que isso possa atingir os 4 objetivos do marketing. O marketing mix ele é dividido em 4 P.
Se eu perguntar em quanto, olha só, já anotem aí. Se eu perguntar em quantas partes são dividido o Marques Mix, vocês vão falar que é o produto, o preço, o ponto de venda e a promoção. Então, o Marques Mix ele é dividido em 4P, que seria o produto, é você ter o produto para oferecer ao seu cliente, o preço, certo? O ponto de venda, que seria o ponto de venda onde está localizada aquela farmácia e drogaria, e a promoção. Seria a promoção do seu produto, como você irá promover o seu produto, o seu serviço. Então, o Marketing Mix ele está ligado a esses 4P, que são fundamentais quando a gente fala em Marketing Mix, aonde a gente vai ver cada um desses e qual a importância deles no Marketing Mix. Então, quando a gente fala também em Marketing Mix, o que acontece? Ele deve sempre trabalhar em conjunto com a estratégia de marketing. Um sempre vai complementar o outro. Então, a estratégia de marketing ela vai vir complementando esses 4 elementos que a gente falou do Marketing Mix. Então, o que acontece? Esses elementos eles vão possuir vínculo de, como que eu posso falar? De execução. Então, um vai depender do outro para a sua execução, para a sua atividade comercial. Beleza? Então, você fazendo isso, você vai possibilitar o conhecimento aonde você pode estar atuando e onde sua empresa pode estar melhorando. Tá ok? Então, quando você trabalha esses 4P do marketing mix junto com a elaboração de uma estratégia de um marketing, você vai fazer com que você possibilite o conhecimento de onde você pode estar melhorando e onde você, como empresa, também pode estar atuando. Bom, primeiramente o que a gente vai ver é o produto. O que acontece no Marketing Mix quando a gente fala em produto para poder satisfazer o seu cliente? Então, compreende tudo que esteja vinculado ao diferente tipo de produtos e serviço que a farmácia dispõe. Deve possuir variedade de produtos e serviços. Em farmácias como manipulação, deve haver uma variada produção de medicamentos. Então, quando a gente fala em produtos, na farmácia, drogaria ou até mesmo em farmácia de manipulação, é você ter vários produtos distintos, para várias funcionalidades diferentes. É como eu falei, você vai numa farmácia aonde ela tem poucos produtos, às vezes já na sua cabeça já fala o quê? Para o cliente, já fala assim, eu não vou naquela farmácia ou drogaria porque ela tem poucos produtos. Então, provavelmente eu não vou encontrar o produto que eu quero lá. Eu vou na de fulano de tal, que é uma farmácia maior e ela tem uma variável de produtos. Mas lembrando, às vezes a farmácia não precisa ser grande para ter todos os produtos que aquele cliente precisa. Então, por isso, antes de comprar os produtos que necessita naquele bairro ou naquela cidade, você sempre deve fazer uma pesquisa. Então, de qual remédio farmacêutico ou qual produto farmacêutico aquela determinada cidade consome mais. Para quê? Para que você possa, então, trabalhar em cima desses produtos que mais saem naquela região. Então, você vai comprar diversos produtos, mas para atender aquela determinada região. Por exemplo, uma farmácia que tem aqui em Carapicuíba, suponhamos uma farmácia grande aí de rede. Às vezes, o mesmo produto que ela tem aqui em Carapicuíba, ela vai ter nos Jardins. Só que o que acontece? O mesmo produto que tem aqui em Carapicuíba, às vezes é o que sai mais, diferente do que o produto farmacêutico é nos Jardins. Então, suponhamos aí,
você tem um remédio para verme. Então, provavelmente, suponhamos, tá? Ele saia mais em Carapicuíba do que saia mais a venda dele nos jardins. Então, a loja de Carapicuíba irá comprar mais desse remédio. Então, vai fazer o quê? Ela vai também aumentar a sua variável. Então, ela vai consumir, ela vai ter mais produto para satisfazer o seu cliente. Tá ok? E em farmácia de manipulação, cara, ela deve ter aí uma produção, uma variável muito grande. Por quê? Porque não sei se vocês já fizeram o uso de remédio manipulado. Às vezes o médico prescreve até 8, 10. Eu já peguei receita, sem brincadeira, de ter até 30 componentes numa única receita. Quando fala em complemento, tanto de gestante, tem bastante, ou fala também, quando eu peguei já receita de complexo vitamínico para manipular. Então, já peguei receita na farmácia de manipulação de ter 30 componentes. Então, você imagine, se eu, como farmácia de manipulação, não tenho esses 30 componentes, eu simplesmente vou ter que dispensar essa receita por causa disso. Então, a farmácia tem que ter variáveis produtos, tá? Tanto na drogaria como em farmácia de manipulação. É você oferecer diversos tipos de produtos ao seu cliente. Mas lembrando também que um dos produtos essenciais que muita gente esquece é o atendimento. Porque um bom atendimento pode fazer com que o seu cliente volte ou não. Não adianta você também ter uma variável de produtos, ter muitos produtos diferentes e você não ter um atendimento bom, de qualidade. Você vai acabar perdendo o seu cliente. Então, o produto ele é essencial também. Lembrando que sempre quando se tem uma variação ou tem muitos produtos, é até melhor, porque o cliente se sente satisfeito em encontrar todos os seus produtos em um único lugar. Tá ok? Bom, promoção. A promoção representa o desenvolvimento de estratégia de comunicação com foco na divulgação de produtos, tanto de produtos quanto de serviços. Não é comum as farmácias possuírem estratégia de divulgação em mídia, como TV, jornal, rádio e etc. Se eu perguntar para vocês verem muito comercial de farmácia, tá? De farmácia, anunciado em TV? Vocês já viram? Se existem muitos comerciais de farmácia anunciado em TV? Não, né? Antigamente as farmácias elas anunciavam muito como o voz a voz, anunciava muito, tipo num, esqueci até como que é o nome desse produto, desse aparelhinho aqui, megafone. Anunciava em megafone as suas promoções. Hoje em dia, o que a farmácia faz? Ela pega e anuncia as promoções para aqueles clientes fidelizados. Então, ela às vezes tem o WhatsApp do cliente e fala: olha, senhora, estou te mandando a promoção desse mês. E acaba mandando a promoção. Tem muitas farmácias que elas fazem o quê? Ela pega o seu cupom na hora que você imprime e atrás do seu cupom fiscal já sai as promoções do mês. Tem gente que acaba olhando, olha, essa coisa aqui está barata, eu vou levar, sem ter a necessidade. Apenas levou porque está em promoção. Então, você vê que a promoção ela também pode levar o seu produto a sair da sua farmácia. Então, a promoção pode fazer também com que você traga o seu cliente à sua farmácia e drogaria. Um exemplo, seu cliente está lá na casa dele, sentado, sossegado. De repente, chega um aviso no celular que você tem a promoção de desodorante Rexona. Leve 4 e pague 30. Opa, aquilo já vai chamar também o seu cliente. Ele estava em casa sem querer, sem saber de nada e acabou chegando uma promoção no celular dele aonde ele poderia adquirir 4 antitranspirantes pelo preço de R$ 30.
ele vai acabar se deslocando da sua casa para ir lá poder comprar. Então, a promoção, quando a gente fala em marketing mix, ela tem também um grande papel, você nessa parte de satisfazer o seu cliente. Qual cliente não gosta de uma promoçãozinha aqui, né? O ponto de venda. Bom, o ponto de venda ele vai se referir sempre aonde o local que está localizado a sua farmácia. Então, o ponto de venda ele é de extrema importância na hora de escolher aonde vai ser montado aquela drogaria ou aquela farmácia. Então, o que, que acontece? Geralmente, quando eles fazem isso, eles analisam tudo. Se tem movimento, se passa muita gente ali, se não passa muita gente. Então, ali eles vão estar escolhendo o ponto de venda. Tá? Então, o que acontece? Existem fatores que vão fazer com que eles tenham preferência a determinado lugar. Então, quais são esses fatores? O horário. Então, por exemplo, se você tem um horário de uma farmácia que ela pode abrir às 8, porque tem cliente que vai trabalhar cedo e quer passar na farmácia cedo. Qual é o horário de fechamento? Porque à noite tem clientes que vai lá querer comprar nem que seja um engove ou camisinha para usar à noite. Então, você está vendo que dependendo do ponto de estratégia da sua farmácia, é o que ela vai vender? Então, quando a gente fala em ponto de venda, sempre você tem que ter na sua cabeça que é o quê? É o local onde será localizada a sua farmácia. Então, como eu falei, vai ser de total escolha para levar em consideração o acesso que o cliente possui em relação aos produtos e serviços. Como eu falei, fator de horário. A vaga de estacionamento hoje é um diferencial muito grande. Então, hoje, o que acontece? Tem farmácias que ela faz a loja mais recuada, mas para deixar uma vaga de estacionamento mais ampla. Por quê? Se a outra farmácia que é concorrente dela tiver um estacionamento pequeno, o que você, como cliente, você pensaria? Eu vou naquela farmácia onde o estacionamento é maior e eu consigo estacionar o meu carro, ou eu vou correr o risco de ir na outra farmácia onde o estacionamento é pequeno e há a possibilidade de eu chegar lá e eu não encontrar vaga para poder estacionar o meu carro. Vocês como cliente, vocês pensando, o que vocês decidiriam? Vocês acabaram de sair do hospital. Suponhamos aí que é 10 horas da noite. Você precisa comprar esse remédio e você lembra que tem duas farmácias e você está com o seu carro. Você vai em qual das farmácias que você lembra de cabeça? Você tem a opção A, que você tem uma farmácia onde o estacionamento dela é amplo e você vai conseguir estacionar seu carro. Ou você quer arriscar naquela farmácia que o estacionamento é pequeno, mas que você acha que não vai conseguir estacionar o seu carro. Então você está vendo que isso já vem na cabeça do cliente quando se fala em estacionamento. Então, o ponto de venda ele é muito importante, não só quando a gente fala nisso, de estacionar o carro, mas também pela circulação de pessoas. Se o local passa trem, passa metrô, se é perto de um ponto de ônibus. Então, tudo isso vai influenciar o seu ponto de venda. Se eu tenho concorrente perto, se eu tenho um concorrente longe, se compensa eu colocar a minha farmácia perto desses concorrentes. Porque quando se tem uma farmácia perto uma da outra, os serviços que vão ser oferecidos vão ser de extrema importância. Como eu citei, do estacionamento, aí a pessoa vai conseguir pesquisar o preço. Então, tudo isso vai ser levado em conta quando a gente fala em pontos de venda. E eu coloquei uma figura aqui que eu achei bem interessante. Às vezes também a gente tem que mudar o nosso ponto de venda. E eu achei essa imagem aqui bem interessante. Esse aqui é um ponto de vendas
de uma loja da Adidas. O que eles fizeram? Eles fizeram o seu ponto de venda conforme uma caixa de sapato. E ali eles estavam vendendo sapatos da Adidas. E aonde o que aconteceu? A pessoa fez curiosidade para saber o que tinha lá. As pessoas ficaram curiosas. Nossa, uma loja diferencial. Então, às vezes também a sua loja tem que se diferenciar entre as outras. Por exemplo, eu tenho várias, se eu não me engano, essa loja que eles montaram foi num shopping. Então você imagine, dentro do shopping tem uma variedade de lojas para você poder comprar, até mesmo o próprio tênis da própria marca Adidas. Mas o que eles fizeram? Eles montaram fora do estacionamento um stand-by para eles poderem, assim, não sei se era anunciar novos produtos ou se era para eles venderem produtos que já estavam antigos. Eu não consegui ver toda a matéria. Mas vocês viram que o marketing foi bem interessante aqui? Eles montaram um ponto de vendas ou um ponto para você poder conhecer as novas novidades da Adidas. Eu não sei porque eu não li tudo. E eles montaram dessa forma, de um ponto de uma caixa de sapato, aonde começou a atrair diversas pessoas. Então você está vendo que você mudando também às vezes o conceito sobre loja, você consegue atrair mais clientes, tá? O preço. Então, para muitos clientes, o principal fator de uma farmácia ao entrar é o preço. Então, o que acontece? Quando a gente fala em preço, é você possuir a oportunidade de utilizar o preço como fator de atratividade. É você utilizar o seu preço para você atrair o seu cliente. Mas o que acontece? Você não pode cair nesse erro. Tá? Como que eu posso falar para você? Um monte de empresas às vezes acabam falindo por cair nesse negócio de preço. Por quê? Ela tenta usar o preço como um atrativo para trazer os seus clientes. Mas cuidado, às vezes você baixando o seu preço demais, você colocando lá embaixo para ter uma margem menor, há perigo de você se desestabilizar, a você colocar o seu comércio, a sua farmácia, a sua drogaria lá embaixo, tá? Então, o preço ele nunca deve ser um atrativo para você atrair o seu cliente, tá? A farmácia ela pode se usufruir dessa modalidade de desconto como fator principal de atração para o consumo. Porém, uma política de desconto condenada à operacionalidade da venda, não só por retirar valores, mas também porque fragiliza a imagem e a credibilidade, sem que traga um retorno significativo. Então, muitas empresas, o que ela faz também? Ela tenta trazer o seu cliente através dos descontos. Então, o que acontece? Um exemplo, você começa a dar desconto em tudo na sua farmácia. Desconto para absorvente, desconto para não sei o que, desconto. O cliente chegou lá, o cliente nem pediu desconto, nem viu se tinha desconto. Você já fala, ó, saiu R$ 50 com desconto 40. Então você já está acostumando o cliente mal. Por quê? Porque quando ele voltar, ele vai perguntar para você, mas e o desconto? Então ele vai começar a jogar sempre essa para você. E uma vez também, você começa a perder a credibilidade. Por quê? Porque imagine, o cliente vai chegar lá e você oferece desconto em tudo que você vende. O cliente, ele vai pensar o quê? Você como cliente, você pensaria o quê? Se a pessoa te oferecesse toda vez que você vai lá desconto? Que a pessoa é boazinha, que aquela loja tem sempre desconto? Não, você vai pensar que eles estão jogando o preço lá em cima e se eu não peço desconto, eu levaria pelo preço que eu iria pagar. Mas se eu peço desconto, eu tenho desconto pelo preço que realmente era para eu pagar. Então, às vezes, isso também faz com que você perca a sua credibilidade. Então, sempre cuidado quando se falar em desconto nos produtos, tá ok? Então, toda vez que você reduz o preço, não vai significar que você exatamente vai
haver uma maior procura dos seus produtos. Pois essa atitude, o que pode ocorrer? Pode se tornar pela concorrência desencadeada em uma guerra de preços. Então imagine que você tem um monte de concorrente e fulano de tal vai aqui, numa farmácia. Olha, naquela farmácia eu encontrei por 70. Aí você vai pegar e vai diminuir o seu preço para 60. Não, eu fecho para 60 para você. Aí o cliente vai lá na mesma farmácia que estava vendendo por 70 e fala, olha, eu achei no seu concorrente por 60. Aí você vai e abaixa por 50. Aí volta de novo, vai ficar aquela guerra de preços, né? Então, sempre tome cuidado também quando você for tentar cobrir o preço de uma concorrente de vocês. Por quê? Porque o cliente também pode pensar dessa forma e agir dessa forma, né? E você vai acabar diminuindo o objetivo que era a sua margem de lucro, né? Porque se você considerar que o seu produto que você acabou de vender para aquele seu cliente, ele vai continuar no mesmo preço que você comprou. No caso de farmácia, ele vai continuar no mesmo preço da farmácia comprou. Suponhamos que a farmácia comprou aí por R$50, tá? E está vendendo a 70. Quando acabar o estoque, suponhamos que ela pague 50 também. Mas você acabou vendendo aquele seu produto devido a essa guerra de preço por 55. Qual foi a margem de lucro que você teve? Então, às vezes, tem empresas que preferem fazer o quê? Não trabalhar com essa guerra de preços ou ter uma guerra de preços assim de até 10% de desconto, alguma coisa assim, quando tem um concorrente. E se ele acabar chegando e falar, olha, eu encontrei no seu concorrente mais barato, você consegue cobrir? E realmente você jogar para ele a sinceridade, olha, nesse preço eu não consigo cobrir, infelizmente. Né? Então aí o cliente vai ficar naquela, ou vai pela sua honestidade, que você não vai conseguir cobrir, ou ele vai na outra farmácia e comprar aquele produto. Mas lembrando que aí a outra farmácia que acabou vendendo para ele mais barato vai ter uma margem de lucro mais baixa. Enquanto se você vender depois para um cliente, sua margem de lucro vai continuar sendo a mesma. Então, outra coisa também que a gente procura muito é os sortidos de produtos. Então, quando a gente vai numa farmácia, o que acontece? A gente tenta encontrar a melhor disponibilidade que tenha naquela farmácia todos os produtos que nós necessitamos. Então, aqui a gente coloquei uma foto de uma farmácia para vocês verem que hoje em dia a farmácia vende de tudo. Vai desde o leite materno para a criança recém-nascida. Então, imagine a mãe que acabou de dar à luz a um filho. Ela precisa comprar esse leite aqui. Que olha, quando meu filho tomou, não é barato, hein? Rapaz, olha do céu, gastava muito nessas latinhas. Então, imagine, a mãe acabou de ganhar neném, ela precisa comprar o leite. Aí ela precisa comprar um novo shampoo ou condicionador para o seu cabelo que está caindo devido à maternidade. Ela vai lá e compra. Aí ela precisa comprar um complexo vitamínico que vende aqui. E o médico também indicou algo para ela tomar para aumentar a sua lactação, o seu leite, para aumentar o leite proporcionado. Então imagine você como pai, né, tá com aquela mulher lá em casa que acabou de ganhar neném, você precisa comprar tudo isso. Se a farmácia e drogaria oferecer tudo em um único local, é muito mais fácil. Então você consegue aumentar o seu lucro quando você tem diversos produtos. Porque às vezes, se você não tem uma diversificação nos seus produtos, o seu lucro pode cair, pois foi aquilo que eu falei. Você pode perder o seu cliente para ele ir em outra farmácia comprar tudo em um único lugar. Por isso você tem que ter sempre produtos sortidos. Tá? Então, quando a gente fala em um mix de produtos sortidos, você se refere ao conjunto de todos os produtos disponíveis para venda na farmácia. O mix de produtos são classificados de duas maneiras, que é os produtos indispensáveis. Esses produtos indispensáveis, ele vai corresponder ao produto base do cliente. Corresponde aos produtos de base do cliente.
representa cerca de 70 a 80% das vendas. Então, são aqueles produtos que é indispensável para o seu cliente. Então, imagine, se o seu cliente foi lá para comprar um remédio de pressão, ele é indispensável para aquele seu cliente. Então, ele vai lá e compra. Já diferente de um produto, suponhamos aí, que é o desodorante. Se ele não estiver necessitando, ou se ele não tiver condições, ele não vai comprar. Agora, já diferente de quando é um remédio para pressão, que ele é indispensável. Mesmo que o seu cliente não tenha dinheiro, ele vai dar um jeito de conseguir, porque aquele medicamento se torna indispensável para ele. Tá? E produtos específicos, que compreende produtos adaptados a necessidades e hábitos de consumo de uma determinada região. Representa cerca de 20 a 30% da venda, podendo abranger outros produtos de maior margem de lucro. Então, sempre que você fala em produto específico, ele vai ser aqueles produtos adaptados à necessidade e também ao hábito de consumo de uma determinada região. Então, suponhamos que você tem uma farmácia em São Paulo e tem uma farmácia no Nordeste. Você acha que os mesmos produtos que vão ser comprados aqui em São Paulo vai ser os mesmos produtos que vão ser comprados lá no Nordeste? Não, vai ser produtos diferentes. Por quê? São regiões diferentes. É a mesma coisa. Se você tem a mesma farmácia em São Paulo, no Nordeste e no Sul, os produtos que vão ser vendidos em maior quantidade lá vão ser diferentes nessas três cidades. Então, é você também fazer com que a sua farmácia ela se adapta ou ela tenha os produtos essenciais ou específicos daquela região. Então, é você ter os produtos específicos que você vai vender mais naquela região. Porque cada região, o consumo desses produtos são diferentes. Beleza? Bom, gente, eu quero agradecer a todos. Espero que deem para entender por que a satisfação do cliente é importante. Lembrando que você satisfazendo um cliente é o melhor marketing que você pode ter, tá ok? Então, desde já eu quero agradecer a todos e muito obrigado. Desculpa aí ter feito a aula, eu falei que ia ser uma aula rápida, mas acabou ficando longa, né? Então, a todos, muito obrigado. Não se esqueça de que semana que vem é a nossa prova, tá ok? Então, se preparem para ela e podem ficar tranquilos que vai ser uma prova sossegada. Desde já agradeço a todos e uma boa aula.